O que você faria se sua própria família chamasse sua filha de apenas 5 meses de idade de Azar? Você não ouviu errado. Naquele ano, minha filha tinha apenas 5 meses. Ela não tinha mãe, ainda não falava, ainda não andava, e mesmo assim minha família disse que ela trazia má sorte para eles. Por que diriam algo assim? Vamos acompanhar a história. Vou contar como meu pai, minha mãe e minha irmã acabaram, na prática, se afastando completamente da família estendida. Antes de entrar nos detalhes, agradeço por reservar um tempo para ouvir minha história hoje. Tenha um ótimo dia. Olá a todos. Meu nome é Hunter, tenho 33 anos e moro em Chicago. A história que compartilho hoje aconteceu há quase 3 anos, no Natal de 2022. Esse também foi o dia em que o relacionamento entre as pessoas que me colocaram no mundo e eu chegou ao fim de forma definitiva. Na manhã de Natal daquele ano, por volta das 10 horas, eu estava sentado no sofá, segurando minha filha Sofia com um braço enquanto a alimentava com uma mamadeira na outra mão. Ela tinha apenas 5 meses. Os grandes olhos redondos de Sofia me encaravam com atenção enquanto sua boquinha ainda estava presa ao bico da mamadeira. Aquele momento de paz foi interrompido quando meu celular, sobre a mesa, vibrou com uma mensagem. A remetente era minha mãe. Sem hesitar, peguei o telefone e abri a mensagem. O que apareceu na tela me paralisou. Minha mãe escreveu: Eu proíbo você de trazer a Sofia para a festa de Natal. Ela dá azar. No instante em que terminei de ler aquela última frase, senti como se todo o meu corpo tivesse congelado. A mamadeira quase caiu da minha mão. Li a mensagem de novo. E mais uma vez. O nome de Sofia estava ali, bem claro. Minha mãe não estava confundida. Ela sabia exatamente de quem estava falando. A raiva começou a ferver dentro do meu peito, mas misturada a ela havia dor. Uma dor como se alguém tivesse enfiado uma faca direto no meu coração. Minha filha, o bebê que perdeu a mãe apenas 3 dias depois de nascer, que nunca chegou a ser abraçada pela própria mãe biológica, sequer uma vez estava sendo chamada de azar pela própria avó. Olhei para Sofia. Ela continuava mamando tranquilamente, completamente alheia à crueldade que acabará de ser direcionada a ela. Seus olhos puros me encaravam com total confiança. Naquele momento, meu peito se apertou não de raiva, mas de partir o coração pelo destino da minha pequena filha. Enquanto eu ainda estava perdido em pensamentos confusos, a campainha tocou. Levantei-me rapidamente, carregando Sofia, e fui abrir a porta. Do outro lado estavam Riley e sua filha, Harper. Foi então que me lembrei de que, no dia anterior, Riley havia prometido trazer Harper naquela manhã para brincar com Sofia. Riley é minha vizinha. Ela é mãe solo. O ex-marido dela era alcoólatra e a agrediu várias vezes. Riley decidiu se divorciar e conseguiu mandá-lo para a prisão após uma condenação por violência doméstica. A filha dela se chama Harper. Naquele ano, ela tinha apenas 5 anos. A menina adorava vir à minha casa para brincar com Sofia. Eu devo muito a Riley e à sua filha. Também sou pai solo. Minha esposa, Emily, morreu apenas 3 dias depois de dar à luz Sofia. Ela teve complicações pós-parto e faleceu de forma tão repentina que eu nem tive a chance de me despedir. Durante aqueles dias dolorosos que se seguiram, enquanto eu lidava com a morte da minha esposa e tentava cuidar de um recém-nascido, Riley apareceu como uma verdadeira salvadora. Ela me ajudou a cuidar da Sofia desde os primeiros dias, me ensinando tudo desde como preparar a fórmula na temperatura certa até como dar banho em um recém-nascido sem assustá-lo. Houve noites, perto das 2 da manhã, em que Sofia começava a chorar sem parar. Riley ouvia o choro da casa dela e corria até a minha porta para ajudar. Se não fosse por ela, não sei se eu teria conseguido superar aqueles meses. Assim que me viu abrir a porta, Riley percebeu imediatamente que algo estava errado. Ela me olhou com preocupação e perguntou: Hunter, o que aconteceu? Você não está nada bem. Balancei a cabeça, tentando manter a calma, e respondi: Riley, você pode me ajudar a terminar de dar a mamadeira para a Sofia? Eu tenho algo urgente para resolver. Riley assentiu sem hesitar e pegou Sofia dos meus braços. Harper correu animada ao redor de Sofia, fazendo gracinhas para chamar sua atenção. Quanto a mim, havia algo muito mais importante para resolver. Eu precisava ligar para minha mãe e esclarecer tudo.
Precisava entender como ela pôde escrever palavras tão cruéis. Ao sair para a varanda com o celular na mão, eu ainda não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. A única pergunta que martelava na minha cabeça era: o que diabos está acontecendo com a minha família? Para não envolver Riley e Harper, saí para a varanda e fechei a porta atrás de mim. Abri a lista de contatos e apertei o número da minha mãe. O telefone chamou por um bom tempo, mas ninguém atendeu. Liguei mais 2 vezes, e ainda assim ninguém atendeu. Logo depois, meu celular vibrou com uma mensagem. Minha mãe enviou apenas uma linha: estou ocupada. Ligue depois. Ao ler aquela resposta seca, a raiva dentro de mim aumentou ainda mais. Continuei ligando sem parar. Depois de quase 10 chamadas seguidas, minha mãe finalmente atendeu. Mas, em vez de uma explicação, a voz dela veio em forma de grito do outro lado da linha. Por que você está ligando tanto? Eu estou ocupada. A raiva dela foi como jogar gasolina no fogo que já queimava dentro de mim. Eu não consegui mais me controlar e gritei ao telefone. Eu preciso que você explique claramente aquela mensagem. Houve um breve silêncio após o meu grito. Então, a voz da minha mãe voltou fria e indiferente. Se você tem algo para dizer, diga. Ao ouvir aquele tom, perguntei diretamente, enfatizando cada palavra. Por que você proibiu minha filha e a mim de irmos à festa? Por que você chamou a Sofia de azar? Minha mãe suspirou e respondeu. Se você ligou só para falar disso, desligue. Não tenho tempo para essa besteira. A indiferença dela fez minha raiva chegar ao limite. Eu gritei no telefone. Que diabos você está dizendo? Você chamou minha filha de azar. Ela tem só 5 meses. Ela perdeu a mãe logo depois de nascer. Isso não é triste o suficiente para você? Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, a linha ficou muda. Minha mãe desligou abruptamente, sem se dar ao trabalho de responder às minhas perguntas. Liguei de volta imediatamente, mas as 2 chamadas seguintes nem sequer completaram. Parado na varanda, senti como se alguém tivesse me dado um soco direto no peito. Mesmo assim, eu ainda não desistiria. Abri novamente meus contatos e liguei para meu pai. Após 3 toques, ele atendeu. Tentei manter a voz calma e disse: Pai, acabei de receber uma mensagem da mãe. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Então, a voz do meu pai soou fria e definitiva. Sua mãe está certa. A Sofia é o azar desta família. No instante em que aquelas palavras chegaram aos meus ouvidos, meu coração pareceu parar por um segundo. Meu pai, o homem que eu admirava e via como um exemplo a seguir, acabará de chamar a própria neta de azar. Antes que eu pudesse reagir, ele também desligou abruptamente, assim como minha mãe. Sozinho na varanda, apertei o celular com força. Meu corpo inteiro tremia de raiva. Sem conseguir mais me controlar, eu gritei: Seus desgraçados! Vocês vão pagar pelo que disseram. O grito ecoou e, em seguida, se perdeu no ar. Depois disso, sentei-me nos degraus da varanda. Minha mente girava com centenas de perguntas. O que eu fiz de errado? O que a Sofia fez de errado? Minha filha tem apenas 5 meses. Ela nem sabe falar ou andar. E, ainda assim, meus próprios pais a chamaram de azar. Sentado ali, lembrei-me do rosto de Emily em seus últimos dias. Ela lutou até o último suspiro para ficar com nossa filha. Ela me pediu para amar a Sofia e protegê-la de todo o mal. Se Emily soubesse como meus pais estavam tratando nossa filha, seu coração estaria em pedaços. Naquele momento, tive certeza de uma coisa: o relacionamento entre as pessoas que eu costumava chamar de pai e mãe e eu havia acabado. Não fui eu quem os abandonou. Foram eles que cortaram os laços de sangue no momento em que ousaram falar da própria neta com palavras tão cruéis. E eu jurei a mim mesmo que iria àquela festa naquela noite para enfrentá-los diante de todos. Enquanto eu ainda estava sentado na varanda, a porta atrás de mim se abriu. Riley saiu carregando minha filha, Sofia, que já havia terminado de mamar e agora sorria de orelha a orelha. Harper caminhava bem ao lado delas, segurando a pequena mão de Sofia e balançando-a de forma brincalhona. Sofia dava risadinhas, com os olhos brilhando toda vez que Harper fazia alguma gracinha para ela.
Se alguém passasse por ali naquele momento e nos observasse, certamente pensaria que éramos uma família feliz, um pai, uma mãe e duas filhas. Mas a verdade não era essa. Hailey era apenas minha vizinha, e meus próprios pais tinham acabado de me rejeitar. Hailey percebeu minha expressão e entendeu na hora que algo estava errado. Ela perguntou diretamente: Hunter, o que aconteceu? Você está péssimo. Não disse nada. Apenas entreguei meu celular a ela para que lesse a mensagem da minha mãe. Hailey terminou de ler, arregalou os olhos, chocada, e soltou: Meu Deus, eles são tão sem coração. Assenti com a cabeça, mantendo os olhos fixos em Sofia, deitada com segurança nos braços de Hailey. Ela não fazia ideia de que seus próprios avós acabavam de chamá-la de azar. Ao ver aquela cena, lembrei-me de repente dos meses que se seguiram à morte de Emily. Depois que minha esposa faleceu, meus pais e minha irmã raramente visitavam Sofia. No primeiro mês, apareceram 4 vezes. No segundo, apenas 2. A partir do terceiro mês, praticamente desapareceram. Sempre que eu ligava convidando-os para vir, havia alguma desculpa. Às vezes estavam ocupados com o trabalho, às vezes não se sentiam bem, às vezes já tinham outros planos. Eu pensei que precisassem de tempo. Talvez ver Sofia os lembrasse de Emily e isso fosse doloroso demais. Tentei ser compreensivo. Mas depois daquela mensagem, percebi que não era isso. Eles não precisavam de tempo. Eles simplesmente não queriam estar presentes. Os pais de Emily haviam falecido anos antes. Isso significava que, além de mim, Sofia só tinha meus pais e minha irmã como família. E, ainda assim, eles a tratavam daquela forma. Hailey me observou em silêncio por um momento, depois perguntou: O que você vai fazer? Vai levar a Sofia para a festa? Eu nem precisei pensar. A resposta já estava pronta na minha mente desde o momento em que meu pai desligou o telefone. Olhei diretamente nos olhos de Hailey e respondi: Vou levá-la. Eu preciso que eles me digam na minha cara porque pensam assim da própria neta. Hailey assentiu, sem parecer surpresa. Se precisar de ajuda, é só falar, disse ela. Posso ficar com a Harper e a Sofia se você precisar de tempo para se arrumar. Olhei para ela com gratidão, sentindo alívio por ainda existir, na minha vida, alguém como Hailey, pessoas dispostas a ajudar sem perguntar o motivo, sem exigir nada em troca. Agradeci, levantei-me e entrei em casa para me preparar para a festa daquela noite. Por volta das 7 da noite, coloquei Sofia na cadeirinha no banco de trás do carro e comecei a dirigir em direção à casa da minha avó. A distância era de cerca de 20 milhas, mas, no meu estado emocional, pareceu uma eternidade. Minha avó se chama Linda e, naquele ano, tinha 84 anos. Todos os anos, a festa de Natal da família era realizada na casa dela. Era uma tradição desde a minha infância e nunca havia sido interrompida. Todos na família aguardavam ansiosamente por essa oportunidade de se reunir, comer e conversar. Durante todo o trajeto até a casa da minha avó, fiquei pensando no que estava prestes a acontecer. Eu não sabia como meus pais reagiriam ao me ver chegar com Sofia, nem o que os outros parentes pensariam. Mas uma coisa eu tinha certeza: eu não permitiria que minha filha fosse tratada como se não existisse. Quando o carro entrou na rua que levava à casa da minha avó, vi dezenas de carros estacionados dos dois lados da via. Pela luz que vinha das janelas, dava para contar pelo menos 20 pessoas reunidas na sala de estar. O som de risadas e conversas ecoava até a rua. Abri a porta do carro e peguei Sofia com cuidado nos braços. Ao caminhar até a porta da frente da casa da minha avó, respirei fundo e toquei a campainha. Quase um minuto se passou até que a porta se abrisse. Quem apareceu foi minha mãe. O rosto dela mudou imediatamente ao me ver com Sofia, da surpresa à raiva em questão de segundos. Ela saiu rapidamente para fora e fechou a porta atrás de si, claramente para que as pessoas lá dentro não ouvissem nossa conversa. De frente para mim, minha mãe falou em voz baixa, mas ameaçadora: Eu já tinha proibido você de trazer isso aqui. Como ousa me desobedecer? Naquele instante, percebi que minha mãe tinha acabado de chamar minha filha de isso. Não de Sofia, não de bebê. Ela chamou a própria neta de isso, como se estivesse falando de um objeto ou de um animal. A raiva explodiu dentro de mim. Olhei diretamente nos olhos dela e rebati:
Quem você chamou de isso? Você está chamando a própria neta de isso? Minha mãe não respondeu à pergunta. Apenas ordenou friamente. Vá embora. Depois conversamos. Respondi imediatamente. Esta é a casa da vovó, não a sua. Você não tem o direito de me expulsar. Minha mãe deu um passo à frente, a voz ainda gelada. Não importa de quem seja a casa. Não traga azar para todo mundo. Ao ouvir aquilo, decidi que não iria mais me conter. Com uma mão segurando Sofia com firmeza, usei a outra para afastar minha mãe e caminhei direto até a porta. Ela tentou me impedir, segurando meu braço, mas eu me desvencilhei. Empurrei a porta e entrei. A grande sala de estar da minha avó estava lotada. As risadas e conversas animadas cessaram de repente quando todos me viram. Mais de 20 pares de olhos se voltaram para mim e para Sofia. Meu pai estava sentado no sofá ao lado da minha avó. Quando me viu, seu rosto se fechou. Minha irmã estava perto da mesa do buffet, segurando uma taça de vinho, e me olhava com expressão confusa. Minha avó estava sentada em sua poltrona de sempre. Ao nos ver, seus olhos se arregalaram de surpresa. Eu permaneci ali, no meio da sala, com minha filha nos braços. Atrás de mim, minha mãe também entrou, o rosto vermelho de raiva. Olhando para todos eles, eu soube que havia chegado o momento de tudo vir à tona. Não havia mais nada a esconder. Vovó Linda foi a primeira a falar. Ela olhou para mim e perguntou: Hunter, por que seu pai e sua mãe disseram que você e a Sofia estavam viajando e por isso não puderam vir à festa? Ao ouvir a pergunta da minha avó, fiquei surpreso por um instante, mas levei apenas alguns segundos para entender tudo. Meus pais tinham mentido. Inventaram uma história dizendo que eu estava viajando para justificar minha ausência e a de Sofia. Queriam que todos acreditassem que eu tinha escolhido não vir, e não que tinha sido proibido. Olhei para meus pais do outro lado da sala. O rosto da minha mãe estava tenso. Meu pai apenas permanecia imóvel, com o olhar desviado, sem coragem de me encarar. Voltei-me para minha avó e disse diretamente: Vovó, eu não estava viajando. Hoje de manhã, minha mãe me mandou uma mensagem me proibindo de trazer a Sofia para a festa. Ela disse que a Sofia dava azar. Depois do que eu disse, o clima na sala ficou pesado. Era possível sentir o choque se espalhando pelo ambiente. Os parentes olhavam para mim, depois para meus pais. Ninguém dizia nada. Então, vovó Linda se virou lentamente para olhar para minha mãe. Sua voz ficou mais grave quando perguntou: Isso é verdade? Foi nesse momento que eu vi, com meus próprios olhos, a capacidade da minha mãe de mentir. Ela balançou a cabeça imediatamente, a voz contida, mas indignada. Não acredite no Hunter, mãe. Ele está inventando isso. Eu nunca mandei uma mensagem dessas. Meu pai também entrou rapidamente na conversa. O Hunter vive inventando coisas. Não acredite nele, mãe. Fiquei ali parado, observando as duas pessoas que me colocaram no mundo mentirem para toda a família, sem piscar. Se eu fosse um estranho, talvez até acreditasse neles. As vozes eram convincentes demais. A postura era segura demais. Mas eu não era um estranho. E eu tinha algo que eles não esperavam. Virei-me para a tia Karen, irmã do meu pai, que estava mais perto de mim, e pedi: Você pode segurar a Sofia para mim por um instante? A tia Karen assentiu, deu um passo à frente e pegou Sofia com cuidado dos meus braços. Ela se mexeu um pouco e depois continuou dormindo, completamente alheia ao que estava acontecendo. Com as mãos livres, enfiei a mão no bolso da calça e tirei o celular. Abri o aplicativo de mensagens, encontrei a conversa com a minha mãe e entreguei o telefone à minha avó, dizendo: Leia isso, vovó. Essa é a mensagem que a mãe me enviou hoje de manhã. A senhora conhece o número do telefone dela. Vovó Linda pegou o celular. A sala inteira mergulhou em um silêncio absoluto. Observei o rosto da minha avó enquanto ela lia. Seus olhos se moviam lentamente por cada linha da mensagem. Então ela parou. Em seguida, voltou ao início e leu tudo de novo, como se não conseguisse acreditar no que acabará de ver. Do outro lado da sala, minha mãe começou a entrar em pânico.
Eu havia dar um passo à frente, a voz urgente. Mãe, essa mensagem é falsa. O Hunter inventou isso para me incriminar. Vovó Linda baixou o celular devagar e levantou o olhar, encarando minha mãe diretamente. Então disse apenas: cale a boca. Minha mãe congelou, como se tivesse levado um tapa no rosto. Vovó continuou, com a voz fria como gelo. Você acha que pode me enganar também? Minha mãe abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Meu pai estava ao lado dela, o rosto mudando do vermelho para um branco pálido. Minha avó entregou o celular ao tio Robert, que estava sentado ali perto. Ele terminou de ler, e seu rosto se fechou imediatamente. Em seguida, passou o telefone para a pessoa ao lado. Assim, o celular foi sendo passado de mão em mão pela sala. Fiquei ali observando a reação de cada pessoa ao terminar a leitura. Todos tinham a mesma expressão, primeiro choque, depois incredulidade, e então um olhar voltado para meus pais. A tia Karen, que ainda segurava Sofia, foi a primeira a dizer em voz alta o que todos provavelmente estavam pensando. Ela olhou diretamente para o rosto da minha mãe e perguntou, sem rodeios: Você enlouqueceu? Você chama a própria neta de azar? Minha mãe continuava sem conseguir dizer nada. Estava ali, isolada, no meio de uma sala cheia de olhares acusadores. Então, vovó Linda apoiou a mão no braço da poltrona e se levantou lentamente. Caminhou em direção aos meus pais, cada passo lento, mas carregado de autoridade. Parou bem à frente deles. Seu rosto estava tomado pela raiva. Naquele instante, eu soube que meus pais teriam que pagar pelo que fizeram. Vovó Linda ficou de frente para eles, com os olhos afiados como lâminas. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir a respiração de todos. Foi então que meu pai fez algo que eu jamais imaginaria. Em vez de pedir desculpas, decidiu se justificar. Ele olhou para minha avó, a voz carregada de ressentimento. Você não entende, mãe. Aquela bebê é muito azarada. Não está vendo? No momento em que ela nasceu, a mãe dela morreu. Se isso não é azar, então o que é? Fiquei ali parado, sem acreditar no que estava ouvindo. Ele tinha acabado de culpar a morte de Emily na Sofia. Eu quis avançar e partir para cima dele, mas antes que eu pudesse reagir, minha avó já tinha agido. A mão da vovó se ergueu e acertou meu pai em cheio no rosto. O som do tapa ecoou alto e claro na sala silenciosa. A cabeça do meu pai virou para o lado com a força do golpe. Todos ficaram em choque com aquela cena. Meu pai levou a mão ao rosto, segurando a bochecha, os olhos arregalados de espanto. Ele olhou para minha avó, a voz trêmula. Você me bateu? Por que você me bateu? Vovó não respondeu. Apenas levantou a mão novamente e lhe deu outro tapa, agora no outro lado do rosto. Esse segundo tapa foi ainda mais forte. Meu pai cambaleou para trás, dando um passo. Depois dos 2 tapas, minha avó apontou o dedo diretamente para o rosto dele, a voz gelada. Cale a boca. Você tem 60 anos, mas fala como um idiota sem educação. Meu pai ficou ali parado, com uma mão segurando o rosto, os olhos vermelhos, mas não ousou dizer mais uma palavra. Diante da minha avó, ele ainda era apenas o filho dela. Ao presenciar meu pai sendo repreendido pela vovó, minha irmã resolveu entrar na discussão. O nome dela é Jéssica, e ela tinha 28 anos na época. Ela deu um passo à frente, o rosto cheio de indignação. Jéssica olhou para a vovó e disse: Vovó, a senhora não entende. A Sofia é muito azarada. A mamãe e o papai não estão inventando isso. Vovó se virou para Jéssica e perguntou: Azar? Como assim? Me explique. Depois dessa pergunta, Jéssica respirou fundo e começou a falar. Da primeira vez que fui visitar a Sofia, quando estava voltando para casa, fui parada pela polícia por excesso de velocidade. Levei uma multa de quase $300. Quase caí na risada quando ouvi aquilo. Ela estava acima da velocidade permitida e estava culpando um bebê de 5 meses por isso. Mas Jéssica ainda não tinha terminado. Ela continuou, com a voz cada vez mais dramática. Na segunda vez, depois de visitar a Sofia e voltar para casa, o papai subiu no telhado para consertar algo e caiu. Ele teve que ficar 2 semanas no hospital.
Eu me lembrava muito bem daquele episódio. Meu pai caiu do telhado porque se recusou a usar o cinto de segurança. A vovó já tinha chamado a atenção dele centenas de vezes por causa disso. Jéssica prosseguiu, agora com a voz trêmula de raiva. E a terceira vez, que também foi a última depois de ver a Sofia, foi quando o projeto imobiliário em que toda a família investiu $1 milhão quebrou completamente. Perdemos tudo. Se isso não é azar, então o que é? Quando terminou, ela olhou ao redor da sala, como se estivesse esperando que todos concordassem. Mas ninguém concordou. Pelo contrário, vi vários parentes tentando segurar o riso. O tio Robert, que já tinha lido a mensagem antes, tomou a palavra e perguntou a Jéssica. Então, a que velocidade você estava dirigindo para levar essa multa? Jéssica respondeu imediatamente, sem nenhum constrangimento. A 85 milhas por hora. O tio Robert assentiu e perguntou novamente. Em uma via com limite de quanto? Jéssica ficou em silêncio por um instante e murmurou. 65. O tio Robert se virou para todos na sala e disse, em tom sarcástico. Ah, claro. Então foi o bebê de 5 meses que estava controlando o acelerador à distância. Assustador. A sala inteira caiu na gargalhada. As risadas ecoaram, fazendo o rosto de Jéssica ficar vermelho de vergonha. Vovó Linda não estava rindo. Ela se virou para Jéssica e perguntou, com a voz carregada de ironia. Era você quem estava dirigindo ou era o bebê? Você estava acima da velocidade. A culpa é sua. Culpar um bebê que nem anda ainda, você tem noção do que está dizendo? Jéssica não respondeu. Então a vovó se voltou para meu pai e disse. E quanto à queda do telhado, quantas vezes eu te avisei? Eu disse para usar o cinto de segurança. Eu disse para ter cuidado. Você me ouviu? Não. Fez o que quis. E agora está culpando um bebê de 5 meses. Meu pai continuou em silêncio, mas percebi sua postura mudar. A expressão agressiva de antes tinha desaparecido, substituída por constrangimento. A tia Karen, ainda segurando Sofia, interveio. E esse projeto de $1 milhão, qual era mesmo? O de Fênix. Minha mãe assentiu, o rosto ainda carregado de amargura. A tia Karen olhou para a vovó, depois voltou a olhar para minha mãe e disse. Eu me lembro desse projeto. Eu tentei impedir vocês naquela época. Disse que o risco era alto e aconselhei a não investir. Mas alguém me ouviu? O tio Robert balançou a cabeça, olhando para meu pai com decepção, e comentou. Ouvindo todas essas razões, dá até vontade de rir. Excesso de velocidade? Culpa do bebê. Não usar equipamento de segurança e cair? Culpa do bebê. Investimento ruim? Culpa do bebê. Você tem 60 anos, mas pensa assim, sinceramente, não sei nem o que dizer. Outro parente, se não me engano, a tia Susan também se manifestou. É isso mesmo. Coitadinha dessa criança. Perdeu a mãe logo depois de nascer. Agora, ela estava sendo odiada pelos próprios avós. Meus pais e Jéssica ficaram ali, isolados no meio de uma sala cheia de olhares acusadores. Ninguém estava do lado deles. Absolutamente ninguém. Minha mãe abriu a boca para dizer algo, mas a vovó ergueu a mão, interrompendo-a. Eu não te dei permissão para falar, disse ela com firmeza. Minha mãe fechou a boca. No meio daquele clima tenso, um som inesperado ecoou. Sofia estava deitada nos braços da tia Karen e se mexeu levemente. Então, soltou um pum. Um pum tão alto que a sala inteira ouviu. Todos se viraram para olhar para ela. Sofia não sabia de nada. Apenas esticou um pouquinho os braços e as pernas, estalou os lábios algumas vezes e continuou dormindo tranquilamente nos braços da tia Karen. Houve um segundo de silêncio. Em seguida, a sala inteira explodiu em gargalhadas. As risadas ecoaram, varrendo completamente a tensão que pairava no ar. O tio Robert riu até chorar. A tia Karen também ria, tentando não acordar a Sofia. A tia Susan ria tanto que chegou a se curvar, incapaz de se controlar. E eu também comecei a rir pela primeira vez naquele dia. Mas havia 3 pessoas que não estavam rindo.
Meu pai permanecia ali, com o rosto duro como pedra. Minha mãe estava igual, com os lábios bem cerrados. E Jéssica olhava para o chão, sem ousar levantar a cabeça. A tia Karen olhou para Sofia dormindo e então falou para toda a sala. Olhem só ela, que azar terrível. Ela é simplesmente adorável. Todos riram novamente. Vovó Linda também sorriu ao olhar para Sofia. Mas quando voltou a olhar para meus pais, aquele sorriso desapareceu por completo. E foi nesse momento que ela decidiu fazer meus pais e minha irmã pagarem pelo que tinham feito com minha filha de apenas 5 meses. Depois de cerca de 1 minuto encarando meus pais e minha irmã, a vovó falou, com a voz lenta, porém cheia de autoridade. Agora eu quero que os 3 peçam desculpas ao Hunter e à Sofia. Meu pai levantou a cabeça, com uma expressão como se tivesse acabado de engolir algo azedo. Ele olhou para a vovó e balançou a cabeça. Eu não fiz nada de errado. Não vou pedir desculpas. Minha mãe concordou com um aceno, a voz amarga. Isso mesmo. Nós não fizemos nada de errado. Por que deveríamos pedir desculpas? Jéssica permaneceu atrás dos meus pais, em silêncio, sem demonstrar qualquer intenção de se desculpar. Vovó Linda respirou fundo. Vi suas mãos se fecharem com força. Então ela apontou diretamente para a porta, a voz ecoando pela sala. Saiam da minha casa agora. Meu pai ficou parado, sem se mover. Ele encarou a vovó com um olhar desafiador e perguntou. Você está me expulsando? Eu sou seu filho. A resposta da vovó veio imediata. Eu não tenho um filho que chama a própria neta de azar. Saia da minha casa. Minha mãe deu um passo à frente, a voz subindo de raiva. Você não pode nos expulsar assim, mãe. Isso é uma festa de família. Vovó olhou para minha mãe e, em seguida, tirou o celular do bolso. Ergueu o telefone e disse. Se vocês não saírem por conta própria, eu ligo para a polícia e mando tirar vocês à força. Meu pai riu com desdém e retrucou. Você vai chamar a polícia para o seu próprio filho? Antes que a vovó pudesse discar, o tio Robert deu um passo à frente. Ele colocou a mão no ombro da vovó e disse. A senhora não precisa chamar a polícia, mãe. Deixe que a gente resolve isso. Então ele se virou para meu pai, a voz já sem qualquer traço de respeito. Você ouviu o que a mamãe disse. Ou sai andando agora ou vai sair arrastado. A escolha é sua. Meu pai olhou para o tio Robert e depois para os outros parentes que estavam de pé. O tio David, marido da tia Susan, também avançou. Depois dele, mais algumas pessoas. Eles formaram uma linha, de frente para meus pais e para Jéssica. Minha mãe começou a entrar em pânico. Ela deu um passo para trás, a voz trêmula. O que vocês estão fazendo? Isso é assunto de família. A tia Susan respondeu friamente. Exatamente. E a família não quer mais você aqui. Depois das palavras da tia Susan, o tio Robert e o tio David deram um passo à frente, um de cada lado, segurando os braços do meu pai. Meu pai tentou se soltar, mas não conseguiu. Os 2 homens o arrastaram em direção à porta. Minha mãe gritou. Soltem meu marido. Vocês não têm direito de fazer isso. Ninguém respondeu. A tia Karen, depois de me devolver Sofia, deu um passo à frente e empurrou minha mãe em direção à porta. Outro parente puxou Jéssica junto. Os 3 foram empurrados para fora da porta da frente. Lá fora, na varanda, meu pai se virou e gritou para dentro da casa. Hunter, você vai se arrepender disso. Me ouviu? Minha mãe também gritou. Filho ingrato. Você vai se arrepender disso. Jéssica não disse nada, mas os olhos dela, olhando para mim, estavam cheios de ódio. Eu permaneci dentro da casa, segurando Sofia nos braços, observando os 3 pelo vão da porta. Ela havia acordado com o barulho, mas não chorava. Apenas olhava para mim com aqueles olhos grandes e redondos, como se perguntasse o que estava acontecendo. Vovó Linda caminhou lentamente para a varanda. Ela ficou ali, olhando para os 3 que estavam no jardim. Então falou, a voz ecoando na noite de Natal. A partir de agora, vocês não são mais minha família. Amanhã mesmo vou ligar para meu advogado.
Toda a herança de vocês será transferida para Sofia. Meu pai ficou paralisado, como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. A boca da minha mãe ficou aberta de choque. O rosto de Jéssica ficou pálido. Vovó continuou, a voz firme. E não voltem nunca mais aqui. Não quero ver seus rostos. Depois disso, ela se virou e entrou de volta na casa. O tio Robert fechou a porta atrás dela. Os gritos e xingamentos dos meus pais ainda ecoavam lá fora, mas ninguém dentro da casa se importava mais. Eu fiquei ali, segurando Sofia, vendo vovó se aproximar de mim. Ela parou à minha frente, estendeu a mão e acariciou delicadamente a bochecha da bebê. Então olhou para mim e disse: Você e a Sofia vão ficar aqui esta noite. Esta é a sua casa. Ao ouvir essas palavras, agradeci à vovó e a todos os parentes. Naquela noite, Sofia e eu tivemos um verdadeiro Natal. 3 anos se passaram desde aquela noite de Natal. Sofia agora tem mais de 3 anos. Ela consegue andar, correr e tagarelar o dia inteiro. Todas as manhãs, ao acordar, a primeira coisa que faz é correr para o meu quarto, subir na cama e gritar no meu ouvido exigindo o café da manhã. Esse é o meu som favorito todos os dias. Minha vida mudou muito. Hailey e eu decidimos morar juntos há mais de 1 ano. Ela está com 5 meses de gravidez agora. Não estamos com pressa para casar, mas ambos sabemos que é aqui que pertencemos. Sofia e Harper agora são como verdadeiras irmãs. Elas brigam, roubam os brinquedos uma da outra, depois se abraçam e dormem juntas todas as noites. Hailey e eu amamos as 2 meninas igualmente. Não há favoritismo. Para mim, Harper também é minha filha. Para Hailey, Sofia também é sua filha. Família nem sempre é definida pelo sangue. Vovó Linda tem 87 anos este ano. Ela ainda está saudável, lúcida e ainda consegue repreender a casa inteira quando alguém faz algo errado. E, como todo ano, a festa de Natal ainda acontece na casa dela. Sempre que vamos visitá-la, ela tem novos doces e brinquedos para Sofia e Harper. Quanto aos meus pais e a Jéssica, eles se mudaram para outro estado depois daquela noite de Natal. Eu não sei exatamente onde moram, e também não quero saber. Nos últimos 3 anos, eu não os procurei, e eles também não me procuraram. Talvez isso tenha sido o melhor para todos. Pela minha experiência, tenho 3 conselhos para você. Primeiro, nunca deixe ninguém, nem mesmo familiares, culpar seus filhos por coisas irracionais. Crianças são inocentes. Elas não são responsáveis pelos fracassos ou pelo azar dos adultos. Segundo, uma família de verdade é formada pelas pessoas que te amam, te protegem e ficam ao seu lado quando você precisa. Hailey, Harper, vovó Linda e os parentes que se levantaram para proteger a Sofia naquela noite são minha verdadeira família. Terceiro, às vezes cortar laços com pessoas tóxicas é necessário para proteger a si mesmo e aqueles que você ama. Quando contei essa história para algumas pessoas, elas reagiram de forma muito intensa. Me culparam. Disseram que eu fui longe demais com tudo. Que levar Sofia para a casa da vovó Linda naquela noite de Natal foi errado. Disseram que eu não deveria ter feito isso. E você? O que acha de eu ter levado Sofia para a festa e exposto meus pais? Se estivesse no meu lugar, o que teria feito? Sinta-se à vontade para deixar sua opinião nos comentários abaixo da história. E se essa história tocou suas emoções, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Obrigado por ouvir a minha história.